palavra de Deus diz assim, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Irmão, sempre quando eu vou falar para os jovens, trazer uma palavra para os jovens, eu vou trazer um conselho. Mas ultimamente eu não tenho esquecido, às vezes eu esqueço, aí eu já anotei aqui, conselho. Quer um conselho? Irmãos, o conselho que eu tenho para você hoje, se você colocar em prática, eu te garanto uma coisa, seus cultos nunca mais serão os mesmos. Eu aprendi na Bíblia esse conselho. Eu apliquei esse conselho e Deus tem me abençoado poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Se você colocar em prática esse conselho, irmãos, eu te garanto uma coisa, seus cultos não serão mais o mesmo. Culto de oração, culto de estudo bíblico ou culto público não será mais o mesmo. Esse conselho te ajudará a receber as promessas de Deus na sua vida. Quem quer você? Amém. Glória a Deus. Eu quero ter um pouco mais, eu dou um conselho a você. Esteja preparado. É esse o conselho, esteja preparado. Jesus, irmão, salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. Mas esteja preparado. A palavra do Senhor nos fala que um homem que se chamava Eliseu, esse homem ele servia a Elias, ele estava sendo preparado para ficar no lugar de Elias. E Deus iria levar Elias, e os profetas já estavam sabendo, os filhos dos profetas também já sabiam. E o Elias falou para Eliseu: olha, fica aqui, que eu vou até Betel, e você fica aqui. E Eliseu já sabia da história. E Eliseu disse: viva o Senhor, viva a tua alma, vai onde Betel, casa do Senhor, vai, vou contigo. E chegando lá, ele disse, os filhos dos profetas iam dizendo assim: você sabe que hoje Elias será levado sobre a sua cabeça? Ele falava assim: fica em pé, já sei, fica quietinho, não me atrapalhe. Aí Elias disse assim: agora você fica aqui, porque eu vou para Jericó. E ele disse assim: espera só fechar minhas malas, Jericó, lugar de conquistas, vou contigo. E ele não largava Elias. E quando chegou em Jericó, Elias falou assim: agora você fica aqui, porque eu vou para o Jordão. Ele falou: Jordão, porta de entrada para as bênçãos do Senhor, onde o povo recebeu ali as promessas do Senhor, eu vou contigo. Ele falou: não, peraí, fala para mim o que você quer. Ele falou: que bom que você perguntou. Já que eu vou te substituir mesmo, não é abuso não, mas eu quero porção dobrada do teu Espírito. Ele falou: olha, você sabe o que você está pedindo? É coisa dura, é coisa grande. Isso dá um trabalho. Já tentaram me matar. Olha, isso vai te dar trabalho. Ele disse: mas é o que eu quero. Sabe o que eu vejo em Eliseu? Parece que ele, quando ele saiu de onde ele estava, arando terra, e lá ele já matou os bois, já pegou os arados, já fez um churrasco, queimou no fogo. Parece que ele está dizendo assim: se é para ser crente, está entendendo? Se é para ser crente, nós vamos ser crente de verdade. Para lá não vamos mais não. Eu quero ser crente sim, mas diferente. Eu quero fazer a diferença. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E o Elias disse para ele assim: tem um segredo para isso. Eu vou te dar um conselho para isso acontecer na sua vida, mesmo que eu estou te dando hoje. Qual é o conselho? Esteja preparado, porque se você vier na hora que o Senhor se manifestar e me levar da terra, isso acontecerá na sua vida. O teu sonho será realizado, os mistérios virão sobre a sua vida, mas você tem que estar preparado. A Bíblia diz que
a Bíblia que um grupo de gregos também foram, pessoas vindo lá da Europa, pessoas vindo de longe para aquela festa. E aquele grupo de gregos chegou até ali, embora a cidade já estava sendo preparada, estava tudo bonito, bem arrumado como está aqui. Eles parecem não estar muito interessados no que acontecia. Diz a Bíblia que eles foram direto para o Filipe e disseram para o Filipe: queremos ver Jesus. Aleluia. Hoje é um dia de festa, irmãos. Mas o que você quer ver nessa noite? O que você quer ver nessa noite? Esse grupo de igreja, ele dizia assim: nós queremos ver Jesus. Há uma festa bonita acontecendo milenar. Esse negócio começou lá no Egito. Eu sei o símbolo de tudo. Mas hoje nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Você também quer? Ele está neste lugar. Diz a Bíblia que o Filipe ficou impactado. Esses homens gregos vindo de tão longe. Eu vou falar com o meu conterrâneo, eu vou falar com o André, era do mesmo lugar. E o André falou: sério? Gregos? Vamos falar com o mestre. Foram falar com Jesus. Quando foram falar com Jesus, irmãos, aleluia, é como Jesus quer dizer: olha, isso aí é pouco. Hoje estão vindo da Grécia. Aleluia. Mas quando eu for levantado da terra, vai vir do Japão, vai vir do Brasil, vai vir da América, vai vir do Chile, vai vir do Uruguai, vai vir do Paraguai, porque a semente, se ela cair e não morrer, ela fica ela só. Mas quando ela morre, ela dá muito fruto. Aleluia. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E o tema é: atraídos pelo amor de Deus. Mas quando Jesus está dizendo aqui que quando ele fosse levantado, esse levantado ele está falando da sua morte na cruz. E eu olhei para esse tema e falei: caiu como uma luva. Talvez alguém possa dizer: olha, mas você está falando quando ele foi levantado da morte da cruz, e o tema está falando do amor? Tem tudo a ver, porque essa morte foi por amor. Jesus não morreu porque estava devendo ninguém. Jesus não morreu porque mexeu com ninguém. Jesus não morreu de velho nem de doente. Jesus morreu por amor à tua vida, por amor à minha vida, por uma humanidade perdida. Louvado seja Deus. Jesus disse: quando eu morrer, irmãos, e a primeira coisa a aceitar Jesus, irmãos, isso faz tempo, foi em 91, eu tinha 14 anos. E logo, dias depois, eles iam fazer o evangelismo, eram jovens, eles me chamaram e falaram: mas eu não sei evangelizar, como é que eu vou pregar? E eles disseram assim: não, você diz Jesus te ama, dá o folheto. E falaram a hora do culto, eles vão. Aquilo para mim era como trabalho de escola. Jesus te ama, toma o folheto. E para minha surpresa, aquela noite foram algumas pessoas que eu tinha dado o folheto. E hoje, quando eu olho essa mensagem também, falando sobre o amor de Jesus, é a mesma mensagem que eu preguei lá atrás, irmãos, e já faz 26 anos. Mas eu confesso aos irmãos que essa mensagem até hoje me traz um peso no ombro muito pesado, porque eu não sei expressar para você. Eu acredito que homem nenhum vai saber dizer com todas as letras o que é o amor de Deus, porque o amor de Deus não dá para compreender. Não tente comparar o amor de Deus com o amor fraterno. Não tente comparar o amor de Deus com o amor paterno. Dizem que o amor da mãe é o maior amor desse mundo, mas não tente comparar, porque o amor de Jesus está além do amor de uma mãe, porque uma mãe pode abandonar o teu filho, mas Jesus não. Ele te gravou na palma das mãos dele, e não importa o que você faça, o amor de Jesus te alcança. A mensagem que eu vim trazer hoje é só isso, vai ser rápido, irmãos. Só vim falar nessa noite uma coisa: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. A mensagem hoje é essa: Jesus te ama. Quando nós falamos para algumas pessoas Jesus te ama, muita gente não faz nem ideia do que a gente está dizendo. Você que Jesus te ama. Alguns dizem assim: eu sei. Outros sorriem, outros desconversam, mudam de assunto, outros saem de perto. Mas na verdade, outros dizem assim: eu sei que Jesus me ama, mas na verdade não faz ideia. Porque a pessoa que sabe que Jesus ama ela, a vida dessa pessoa muda, a pessoa nunca mais é a mesma. Inclusive, tem
Mas para nós entendermos que Jesus nos ama, irmãos, precisamos entender três coisas que eu vou falar bem rápido, que eu já disse. Estou vendo os irmãos aqui de livro, devem estar com vontade de ir embora. Mas não vai embora antes de ser abençoado. Deus tem uma bênção sobre cada um de vocês. Precisamos entender primeiramente o que é o pecado. Se você não entender o pecado, você não vai entender o amor de Deus. Precisamos entender as consequências que o pecado fez na vida da humanidade. Se não entender isso aqui, você não vai entender o amor de Deus. E a terceira coisa, nós precisamos entender o sacrifício de Cristo no Calvário. Se não entendermos isso que nós temos ensinado aqui, nós não vamos entender o que é o amor de Deus. Mas o que é o pecado? Segundo o dicionário Aurélio, é a transgressão de preceito religioso, falta ou culpa. Segundo a Bíblia, a palavra-chave é erro, desvio do caminho, errar o alvo. Segundo a Bíblia, obreiro aprovado, é essencialmente insubmissão à vontade de Deus. É quando o homem quer ser senhor da sua própria vontade. Aí você reúne tudo isso aqui, você vai ver que vai chegar no mesmo lugar. Pecado é desobedecer a Deus, é desobedecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Todas as vezes que desobedecemos, estamos pecando. Mas o pecado, isso aos olhos do homem, isso aos olhos que nós temos que entender. Mas aos olhos de Deus, o que é pecado? Pecado aos olhos de Deus é abominação. Pecado aos olhos de Deus é algo terrível. Pecado cheira mal às santas narinas de Deus. E Deus repudia o pecado. Quando você abre a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, está escrito assim: mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados se cobrem o rosto de Deus para que vos não ouçam. O pecado, irmãos, ele atrai, mas atrai para baixo. O pecado, ele nos coloca distante de Deus. O pecado, ele abre um abismo entre nós e Deus de milhares de anos-luz. O pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o pecado. O pecado afasta o homem de Deus e faz o Senhor cobrir o rosto para nem sequer ouvir. Então tome cuidado com o pecado, porque o pecado nos lança distante de Deus. O pecado chega até o Senhor como um clamor, e Deus, o justo juiz, ele cobra sempre o juízo. Pecado nunca vai ficar impune. O pecado ele vai ser cobrado, louvado seja Deus. Um exemplo disso é lá em Gênesis capítulo 18. Você conhece muito bem a história, no versículo 20 e 21. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles foram pecando e eles tinham prazer no pecado. Irmãos, é perigoso quando uma pessoa perde o temor de Deus e acaba tomando prazer no pecado. Tem pessoas que sentem até orgulho de ser pecadores. Eu conversando certa vez com uma pessoa na fábrica, uma senhora casada, vivendo uma vida estranha, e eu falei com ela: olha, sempre falando de Jesus, eu estou dizendo isso é pecado. Ela disse: mas pecado que é bom. Pessoas que se orgulham do pecado. Irmãos, se esse tipo de pecado chega até Deus e a cobrança é certa. E olha o que aconteceu em Gênesis 18, 20 e 21. Disse o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e portanto o seu pecado se tem agravado muito. Versículo 21. Descerei agora e vereis, se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim, se não o sabedoei. O nosso pecado chega até lá, e a justiça de Deus chega até aqui, louvado seja o nome do Senhor. E eles não queriam se arrepender. Quando os anjos foram enviados para Sodoma e Gomorra, muito pelo contrário, eles ainda multiplicaram ainda mais o seu pecado. E sabe o que foi que Deus fez? No capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez o vento, enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. É assim que Deus trata o pecado. Se nós não entendermos, irmãos, o estrago que o pecado faz, não adianta você dizer que tem o amor. Porque o amor, ele foi algo que Deus fez para anular o pecado em nossas vidas. Nós vamos falar um pouco mais à frente. O pecado não é brincadeira e não existe pecado bom e nem mal. Não existe aquele pecadinho por
brincadeira, irmãos. Todos os pecados para Deus levam para o mesmo lugar, que é a caída para baixo. Às vezes, quando as crianças são pequenas, nossos filhos pequenos, eles fazem alguma coisa errada, a gente sabe que foi eles. Mas ele disse que não foi eu, a gente acha engraçadinho. Porque pegou com a mão na massa, mas ele disse que não foi ele. Mas Deus não acha engraçadinho, não. Uma mentirinha, uma palavrinha, qualquer coisinha, para Deus, irmãos, foi o mesmo peso. Não, tem gente que diz que ele roubou um carro, eu só roubei uma bicicleta, para Deus é a mesma coisa. Não, ele roubou a bicicleta, eu roubei só um pão para comer, para Deus é a mesma coisa. Vai levar para o mesmo lugar, coloca no mesmo abismo de separação. Então precisamos tomar cuidado. O pecado, ele pode ser prazeroso, mas o pecado, ele cobra um custo muito alto. Irmãos, não pense que fica assim, porque vai chegar uma hora que ele te dará uma recompensa para os que vivem na prática do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A, porque o salário do pecado é morte, louvado seja Deus. Diz que o pecado não dói, diz que o pecado é gostoso, mas vai ver mais na frente o que isso vai acontecer. Ele cobra um preço muito alto. Aqui não está falando simplesmente da morte física, embora também o pecado apresse a morte, mas também da segunda morte, a morte eterna. O primeiro pecador da história foi Satanás e seus anjos, aquele que assistia diante de Deus. Irmãos, ele pecou contra o Senhor e ele não pôde mais ficar onde estava. E por causa do seu pecado contra o Senhor, foi obrigado a preparar um lugar para ele passar a sua estadia, aonde um dia ele vai viver eternamente. E que lugar é esse? Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para os anjos, porém o pecado tem o poder de nos atrair para lá. O pecado tem o poder de nos atrair para essa morada que será eterna. Não vou dizer que vai passar uma eternidade lá, porque a eternidade não passa, mas vão viver eternamente no inferno os que amam a prática do pecado. Não foi para o homem, mas por causa da mesma prática, vai para lá. Às vezes, irmãos, nós dizemos: não, o meu pecado é pequeno, presbítero. Eu não é pecadinho de nada, isso aí eu não vai se preocupar, não. Você sabe qual foi o pecado de Adão? Você sabe, né? Não é possível. Comeu uma fruta. Deus falou: olha, come de qualquer coisa que você quiser, Adão. Ele podia comer até cabelo, não mandou, mas podia, estava liberado. Deus falou: só dessa fruta aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comeis. E Adão foi comer aquela fruta. Porque o pecado é pior do que isso, não é? O meu é pior do que isso, não é? Então, para Deus não tem esse negócio de pecadinho ou pecadão. O pecado sempre afasta o homem de Deus. Então, em que condição se encontrava a humanidade diante de Deus? Em que condições se encontra hoje? Veja o que a humanidade está vivendo hoje: drogas, prostituição, assassinato, irmãos, um monte de nojeira. Nós olhamos para as notícias, só tem notícia ruim, irmãos. Principalmente essa semana. Irmãos, não vem uma notícia boa, é só coisa ruim. É só guerra, rumor de guerra, fome, doenças, é só notícia ruim. Como será que Deus está olhando para esse povo? Como será que Deus está olhando para a humanidade? Irmãos, para Deus só tem pecador. Para Deus todos perdidos. O homem, quando tenta ser justo, a sua justiça é como um trago de imundícia para Deus, porque para Deus justiça é só aqui. É só aqui que tem justiça para Deus. Aleluia. Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não há exceção, eu e você, quem está lá fora, todos pecamos. Aleluia. E o resultado disso, destituídos da glória de Deus. Veja que esse versículo não há aqui exceção. São todos, totalidade, todos pecaram. E por essa razão fomos afastados da glória de Deus. No capítulo 3, ainda versículo 10 de Romanos, diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Tem gente que diz: eu não roubo, eu não fumo, eu não traio, sou uma boa pessoa. A Bíblia diz que não há
um justo sequer. Havia uma cédula que pesava contra nós, com os nossos nomes escritos. E nós já estávamos preparados, aleluia, com os nossos nomes bem escritos ali, só aguardando o dia do julgamento. O julgamento viria, o justo juiz nos julgaria e seríamos encontrados culpados e iríamos direto para o inferno. Porque todos nós pecamos. Então esse é o perigo do pecado. Mas, agora eu quero falar do amor de Deus. Quantos entenderam qual é o pecado? Então vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Aleluia! Vamos falar um pouco do amor de Deus. Mas Deus viu a nossa situação e resolveu nos dar uma nova oportunidade. E o nome dessa nova oportunidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aproveite essa oportunidade que Ele está aqui nessa noite. Deus olhou do céu e viu todos pecaram. Deus olhou do céu e viu não tem nenhum justo sequer. Deus olhou no céu e falou: estão todos encerrados debaixo do pecado. Na hora que eu descer o meu juízo, todos serão encontrados culpa e todos serão condenados. Mas diz a Bíblia que pelo seu grande e infinito amor, e eu me pergunto o que Deus viu em você, que eu não sei nem o que Ele viu em mim, mas Deus diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou dar mais uma oportunidade. Quer saber de uma coisa? Eu disse: quer saber de uma coisa? Eu posso te tirar daí você quer? Eu posso te levantar você quer? Eu posso te dar uma nova vida você quer? Aleluia, glória a Deus. A segunda e a última oportunidade da humanidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa oportunidade não deixe por nada. Oh, aleluia. Meu Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque todos vão perecer, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Vida e vida eterna. Mas isso não quer dizer que o pecado ficaria impune. Isso não quer dizer que os teus pecados passados ficariam impunes. Não existe nenhum pecado debaixo do céu, em cima da terra, que vai ficar impune. Todos os pecados serão cobrados. Deus vai morrer, irmãos. Só que Jesus iria levar agora a nossa culpa. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 20. O pecado veio e entrou em nós, porque nós permitimos e nos destruiu. O pecado veio e entrou em nós e estava nos levando para o inferno. Irmãos, a Bíblia diz que o inferno só tem fogo e o fogo não se apaga. A Bíblia diz que o som que há no inferno é de choro e ranger de dentes. E a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo não apaga. E ali, irmãos, não é uma estadia, ali eternamente, nunca para, aquele fogo nunca apaga. Irmãos, e milhares estão descendo para lá todos os dias, porque estão sendo atraídos pelo pecado. Mas nessa noite, aleluia, abra os teus olhos. Romanos 5,20 diz assim: veio, porém, a lei, para que a ofensa
homem, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Não Deus. importa o que você fez, não importa o tamanho do pecado que você pecou, a graça veio, irmãos, e cumpriu tudo. Aleluia! E a graça nos pega aonde nós estávamos. A graça pega a prostituta lá na prostituição. A graça pega o fabricante lá na boca de fumo. A graça pega um filho de macumbeiro como eu lá dentro do terreno de Umbanda. Mas nunca nos deixa onde pegou. Ela está nos preparando. Isso é a graça de Deus. Eu nunca fui merecido. Você não merecia. Eu não merecia. Mas a graça veio. Aleluia. Isso é amor. Isso que é amor não dá para explicar. É o tipo de amor que nós conhecemos na terra. Aí o casal vai casar e diz que ama. Daqui a 2 anos está separando, isso é amor? Aleluia. O pai diz que ama. Aí o filho nasce e abandona no lixo, isso é amor? Isso não é amor. Mas o amor de Deus é diferente. O amor de Deus ele não diminui. O amor de Deus não depende de você. O amor de Deus, irmãos, você amando ele ou não amando, o amor dele continua no mesmo nível. Isso é o amor que atrai. O amor de Deus. Aleluia. Desde a antiguidade, o Senhor começou a dar demonstrações desse amor. E nós vamos ver alguns tipos, porque no Antigo Testamento foram os tipos e Jesus Cristo é o antigo. Mas nós vemos isso logo no começo, assim como me pegou, no capítulo 3, ainda no versículo 15. O Senhor já estava exemplo do seu amor, já estava apontando para o amor. E ali ele diz assim, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Quem pegou fomos nós. Nós já estávamos perdidos. Deus já disse para nós: olha, não, meu filho, se é pó, vai voltar para o pó. Mas um sentimento de amor e compaixão tomou conta do nosso Deus naquele dia. E o Senhor falou assim: olha, não se preocupe. Porque não da mulher, não vai ser essa mulher, não vai ser esse Adão, não. Porque esse Adão que ele fez vai trazer a morte para nós. Mas da semente da mulher vai vir um. E esse um, ele vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai lhe ferir o calcanhar. Aqui o ferir o calcanhar, irmãos, está apontando diretamente para João 12:32. É o mesmo assunto. Jesus está falando em João 12:32 da sua morte na cruz. E aqui também em Gênesis 3:15, Deus já está falando das feridas que Jesus teria por tua causa. O diabo iria ferir-os sim na cruz, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. E ao terceiro dia, ele iria ressurgir. Porque se ele não ressurgisse, você não seria salvo. Ele ressuscitou primeiro, para naquele grande dia chamar o teu nome. Vai dizer: vem também, eu venci o mundo. Glória a Deus. Há mais tipos no Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 22, versículo 13. Para que nós pudéssemos entender um pouquinho do que é o amor de Deus, Deus vai dar um exemplo para Abraão. Abraão já na casa dos 100 e alguma coisa, sonhou com aquele filho a vida inteira. O filho de Abraão era o seu maior patrimônio, era aquilo mais ele amava aqui na terra. E Deus ele diz: Abraão, pega o teu filho Isaac. Já falou logo que era Isaac, para você não pensar que Ismael lá atrás dele trazer de volta. Não é esse aí mesmo que você mais ama. Vai levar no monte que eu vou te mostrar e vai oferecer. Irmãos, um pai oferecer um filho é difícil, hein? Eu tenho uma lágrima no próprio, no dedo, no empresta. Uma pessoa que já deixa ela passar um dia lá em casa para ele não dar, hein? Cabelo também lá, não dá. Quanto mais lá, irmãos. Mas esse homem amava tanto a Deus que ele falou: meu filho, acorda. Logo cedo, levou. Caminharam por dias. E ele disse para os moços: vocês ficam aqui, agora vai só eu e meu filho. Pegou a lenha, colocou nas costas do rapaz. E ele está indo, ele olhou para o pai e falou: pai, o senhor está com fogo aí, está com a faca afiada. Cuidado com esse negócio. Eu estou com essa lenha nas costas, mas eu morder. Abraão, irmãos, imagina o coração daquele pai, sabendo que o cordeiro era aquele filho. Abraão olhou para ele e disse: filho, Deus provê.
Mas quando ele chegou até lá em cima, Deus não tinha provido nada ainda. Ele armou o altar e nada tinha acontecido. Ele amarrou o filho, colocou em cima da lenha e nada tinha acontecido. Na hora que ele pega aquela cutelo, na hora que ele vai tirar a vida do filho, o filho acolhe tanto amava, Deus disse: agora eu sei que tu me ama. E ele olhou para trás e havia um cordeiro. Aquele cordeiro foi substituir Isaac. Isso é prova do amor de Deus. Isso aqui está apontando diretamente para João 12:32, a morte na cruz. Veja, irmãos, que Deus lhe ofereceu também o seu filho. E não era para Isaac carregando um feixe de lenha. É Jesus Cristo com aquela cruz nas costas caindo que vocês viram aqui. Não era agora um monte Moriá. Não, agora era o Gólgota. Mas só que para o Isaac teve substituto. Mas Jesus, ele foi o próprio substituto. O teu substituto e o meu substituto. Aleluia! A cruz que era para mim, que era para você, ele nos substituiu aquele dia. Aleluia! Foi o único que não teve substituição. Sabe por que não teve? É porque ele veio te substituir. Aleluia, glória a Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Para com esse negócio do suicídio, inventando maneira de se suicidar, porque alguém te deixou, acha que ele não te ama. Saiba que um dia Jesus desceu e se entregou na cruz. Jesus te ama. Aleluia. Para você viver. Meu Deus! É o que Deus faz, irmãos. Lá em Números capítulo 21, versículo 9, mais um exemplo do amor de Deus apontando para o Novo Testamento. Irmãos, o povo era difícil de lidar, irmãos. Crente é difícil de lidar com crente, irmãos. Ô povo difícil. É o povo mais ingrato da terra, somos nós. É duro de ouvir? Você conhece a Deus e peca a si mesmo. É verdade. O ímpio não conhece, irmãos, peca e ainda tem o seu desconto. Mas nós conhecemos a Deus e muitas vezes não lhes damos graça como Deus. Nós conhecemos a Deus e sabemos como Deus gosta de ser adorado. Mas só vou adorar se Deus fizer o que quer. Somos um povo ingrato. Era um povo difícil de lidar e Moisés tinha que lidar com esse povo, 600 mil homens, sem contar mulher e criança. Se fosse aquele brasileiro, irmão, pode botar 3 milhões aí. E naquele deserto, o povo toda hora pecando. Irmãos, o povo não precisava comprar comida. Era estadia por conta de Deus. Estava o sol quente, tinha nuvem em cima, guiando e fazendo sombra. Da noite, Deus disse: eu quero que vocês andem, vai estar frio, está na coluna de fogo junto. Está com sede, mas a água é amarga. Joga uma madeirinha aí, e essa água vai ficar botada. Não, mas não tem nem água amarga, toca na rocha que vai sair rocha. Um povo que não tem do que reclamar é você e eu. Meu Deus, Mas é aleluia. um povo murmurador, reclamador. E eles dizem: vamos levantar um outro líder que nos leva de volta. Deus falou: quer saber uma coisa? É pecado. O pecado começou a subir, começou a subir, começou a subir. E o pecado começou a cheirar mal aos olhos do Senhor. O Senhor falou: vai víboras, vai víboras, vai víboras. As víboras entraram pelo acampamento, as víboras entraram pelas vizinhanças, as víboras entraram pelas tendas e as pessoas começaram a morrer. Amigos e parentes, e eles voltaram e disseram: nós pecamos contra ti, Senhor. Talvez se fosse você e eu ia dizer: agora é tarde, agora se vire, deixa as víboras acabar com vocês. Mas mais uma vez, o amor do Senhor entrou em cena. Aleluia. Deus falou: Moisés, levanta uma haste com uma serpente aí, Moisés, e todos que já foram envenenados, quando olhar, eles serão curados. Irmãos, ele levantou. E o que aquilo significa? Significa Jesus na cruz. Em João capítulo 12, capítulo 3, versículo 14, ele próprio conversando com Nicodemo diz que assim como o Senhor levantou aquela serpente no deserto, ele seria levantado na cruz do Calvário, e todos quanto olhassem para ele seriam salvos. Meu Deus. Talvez
servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Bom, às vezes nós imaginamos Jesus só o filho de Maria, aquele que nasceu ali há 2000 anos atrás. Irmão, Jesus sempre foi Deus. É verdade. Jesus sempre governou todas as coisas. Jesus não foi criado, Jesus é criador. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e sem Ele nada do que está aí se fez. Ele fez tudo. E porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Irmão, se a gente olha aí para a Casa Branca, acha bonita aquele lugar onde o presidente fica, olha para os palácios aí que ainda tem reis, como a Espanha, por exemplo, acha bonito onde eles estão. Imagina o trono de Jesus como não é, irmão? Meu Deus. Imagina como é aquele alto e sublime trono. Isaías olhou, só de olhar e falou: meu Deus, eu vou morrer. Aleluia. Que coisa é essa? Que coisa espantosa. Que coisa grande. Mas por tua causa, ele saiu daquele alto e sublime trono, passou aqui na terra e encerrou a tua vida na cruz. Trocou aquele trono por uma cruz para mostrar que Ele te ama. Oh, aleluia. Meu Deus. Ele veio ao mundo, irmão, sabendo que o esperava. Ele veio ao mundo sabendo que ia morrer, mas ainda assim trocou por um instante o trono pela cruz. Não deixou de ser Jesus, não, porque é impossível Deus negar a si mesmo. Ele continuou Deus, aleluia. Mas Ele fez esse sacrifício por sua vida, porque você já estava condenado. É, meu Deus. Não tinha mais jeito para você, não. Já estava perdido, entenda isso. Se você não entender que você estava naquela promissória que estava te levando para o inferno, você nunca vai ser grato ao amor de Deus. Se você não entender que você ia passar, ou melhor, ia viver eternamente no inferno, você nunca vai ser grato a Deus. Você precisa entender hoje, aleluia, que essa vida boa que você vive, é Ele que te deu. Aleluia. E virá depois dessa, é Ele que vai garantir para você. Mas quando Ele virou o homem na condição de homem, se submeteu às mesmas necessidades que nós. Por exemplo, aleluia, Jesus ele foi desprezado até dentro de casa. Se tinha alguém que sabia que Jesus era o Cristo, era Maria. Engravidou virgem, irmãos. E o maior problema, o Zé queria até embora, o irmão José. Ela sabia, mas os seus irmãos não. E no capítulo 7, versículo 5 de João diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ele era descrito até dentro de casa. Mas ele também passa as mesmas necessidades que nós. Jesus teve sede. João capítulo 4, versículo 7. Já estou terminando. Diz assim: e veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Ele estava com sede. Também Jesus teve fome. Marcos capítulo 11, versículo 2. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Aquela história da figueira que se secou. Coitado, ela procurou e não tinha figo. Ficou com fome. As mesmas necessidades que passamos hoje para nos salvar, Ele saiu daquele alto e sublime trono, irmãos, e passou as mesmas necessidades que nós. Jesus esteve nesse mundo e teve até o cansaço físico, como homem físico, Ele se cansou. Ainda na história da mulher samaritana, no capítulo 4, versículo 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase hora sexta, quase meio-dia, irmãos, naquele deserto. Ele estava cansado. Mas sabe por que ele estava ali? Porque ele tinha uma pessoa para salvar. Aleluia. Tinha uma mulher samaritana para salvar. Ele queria atrair aquela mulher com seu amor. Irmãos, o amor de Jesus atrai. Porque ela atraiu não só a mulher. A mulher se encheu do amor. Ela saiu dali e falou: espera um pouco. Foi lá na cidade e trouxe a cidade inteira.
sendo rei nos serviu, desceu para ver você subir. Aleluia! Eita Deus! Irmãos, entendam o amor do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus por nós, pela humanidade, o levou a humilhações públicas. Irmãos, eu que não sou nada e não sou ninguém, detesto passar vergonha. Desde pequeno meu pai nos ensinava, cria vergonha na cara. Meu pai é desse jeito. E hoje, irmãos, eu faço de tudo para não ser chamado a atenção. Às vezes a primeira vez não tem jeito, você não sabe como acontece o seu trabalho. Mas a segunda não. Lá no Rio, a gente aprende na primeira, a gente aprende na segunda, tem que para frente nunca. Mas eu aprendo logo de cara. Porque é ruim ser humilhado, irmãos. Mas olha o que acontece com Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Irmãos, Jesus poderia dar uma ordem e morrer, todo mundo foi fulminado. Mas para que você fosse salvo, ele teria que fazer com uma ovelha muda. Então foi o Jesus, irmão. Aleluia! Ele está no alto, subindo o trono. Por tua causa cobriram os seus olhos, e as pessoas lhe davam murros, socos, outros davam bofetadas, tábuas de mão aberta, cuspiram no seu rosto. E para o judeu, cuspir no rosto, irmãos, era quase um imundo, tinha que sair no meio do povo. E ele amarrado, tomando socos e bofetadas e cuspe no rosto, não reagiu por tua causa. Meu Deus! Você dizendo que ninguém te ama, e você
assumiu a nossa dívida naquele dia. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Jesus assumiu a sua dívida e tomou o seu lugar. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. 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 Glória. Quando a humanidade já estava perdida, não tinha jeito mais para a humanidade. Prova disso é João 12, 47. Diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Sabe o que Jesus está dizendo? Se alguém não ouvir as minhas palavras, eu não vou julgar vocês não. Sabe por que Jesus está dizendo que ele vai julgar? Porque vocês já estão julgados, vocês já estão condenados. Como que você vai julgar quem já está condenado? Você vai lá nos Estados Unidos, no Texas, e vai julgar quem já está no corredor da morte? A pessoa vai morrer daqui a pouco, porque se ele não tem uma gente, ele diz: eu não vim aqui para julgar. É como ele chegasse lá no corredor da morte e disse: olha, eu estou te condenando, mas já está condenado. Não, mas ele entra como advogado. Mas João diz: filhinhos, não peguei. Mas se peguei sendo advogado, aí chega o advogado dizendo: eu vim tirar ele. Aí a americana, ele só pode sair se ficar no lugar dele. Ele diz: vai com Deus, meu filho, que eu fico no lugar. Conclusão: o mundo estava perdido quando nós já estávamos prestes, mas Deus, nós seríamos condenados à eternidade no inferno. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando o mundo já estava perdido, estávamos já indo para o inferno, o que aconteceu? Jesus se colocou entre nós e Deus. Aí ele diz no capítulo 12, versículo 32: e quando eu for levantado, ele está falando da sua morte na cruz, ele iria ser suspenso. Aos seus pés uma grande multidão, dizendo: se tu é filho de Deus, essa aí a gente crê. Ele dizendo: perdoa, que você sabe o que eu estou dizendo. E lá em cima Deus, Jesus se colocou entre Deus e os homens, e foi o nosso mediador. Jesus, ele se colocou ali em nosso lugar aquele dia, para levar sobre si as nossas falhas e os nossos pecados. Irmãos, e a Bíblia diz que nós seríamos moídos por causa dos nossos pecados. Mas em Isaías 53, não vou ler para adorar, versículo 10, a Bíblia diz que agradou Deus moê-lo por tua causa e por minha causa, porque o pecado tinha que ser pago. E Jesus se colocou aquele dia, era Deus de um lado, um Deus justo, um Deus irado do outro lado, uma humanidade perdida, perversa e pecadora. Aleluia. Quando Deus vem com a sua fúria para nos destruir, Jesus entrou no meio e diz: eu assumo a culpa, eu pago a culpa por eles. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Aí o diabo diz: não, mas tem uma promissória aqui, ó. Olha que o nome deles estão aqui. Eu tenho uma cédula que pesa contra eles. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e cravou na cruz. Quando Jesus foi para a cruz, ele diz: agora está pago, agora está pago, agora está pago, você não deve mais nada, está pago, você só vai para o inferno se você quiser, porque se você quiser ir para o céu, a passagem já está paga. Só vai perecer no inferno com Satanás e seus anjos quem quiser, porque quem quiser ir para o céu, a promissória foi baseada, Jesus pagou tudo, e a igreja não deve mais nada, está
Deus te ama. Seja atraído por este amor. Aí o tema que eu disse que é como aluno, atraído pelo amor. O pecado nos atrai para onde? Para baixo. Jesus falou: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a lei da gravidade é puxar para baixo. O pecado funciona com a lei da gravidade, puxando para baixo. Mas Jesus falou: não, quando eu for crucificado, até isso vai mudar. Eu vou atrair a minha para cima, é para cima. Eu vou